Olá, pessoal! Sobre as possibilidades do conhecimento, vamos refletir algumas questões para a gente poder estar fazendo a atividade proposta. Temos aqui a primeira questão. Estabeleça a associação entre as possibilidades do conhecimento, coluna 1, e as suas características, coluna 2. Então, temos aqui na coluna 1, dogmatismo, ceticismo, criticismo e pragmatismo. O que é dogmatismo? Dogmatismo significa que o conhecimento é possível. Então existe um grupo de filósofos, que nós chamamos de corrente filosófica, que defende que o conhecimento é possível, que sim, nós seres humanos podemos conhecer. Nós temos condições, nós temos a nossa mente, temos os nossos sentidos, nós temos capacidade para conhecer a realidade. Os céticos, o ceticismo, é um outro grupo de filósofos que defende o contrário, que diz o seguinte, que apenas nós temos opiniões e que cada um tem a sua opinião. E como nós pensamos diferente, então cada um tem a sua verdade. Então não existe uma verdade, não existe conhecimento, possibilidades de um conhecimento verdadeiro. Então eles vão estar dizendo assim, cada um tem a sua religião, vai dizer que o seu Deus que é o verdadeiro. Cada um tem o seu time de futebol, vai dizer que o seu time é o melhor. Cada um defende lá o seu ponto de vista político e vai achar que o seu que é o verdadeiro. Então, cada um tem o seu pensamento. Então, como cada um tem a opinião, então não existe possibilidade de conhecimento. Ou o conhecimento depende de cada cabeça. Cada cabeça é uma sentença. O criticismo vai dizer que sim, nós podemos conhecer, mas a gente não consegue conhecer o todo. Eu posso ter ido na Amazonas, na floresta amazônica, e ali conhecido muitas árvores, muitos animais, muitos insetos, muitos pássaros, mas existem muitas outras coisas que tem lá e eu não tenha visto, não tenha sentido, não tenha, porque nem tudo eu posso, né? Nós temos as nossas limitações humanas. Então nós conhecemos o fenômeno, não conhecemos o todo. Mesmo cada um de nós, será que a gente se conhece 100% do que nós somos? Com certeza não. Parte a gente conhece. Então, por isso o criticismo está propondo, não, nós conhecemos aquilo que aparece para nós, o fenômeno, mas nós não somos capazes de conhecer tudo. É como que um enquadramento da verdade, né, do conhecimento. Se eu pegar um microscópio, eu vou enxergar uma partícula pequena, ou uma bactéria, alguma coisa muito pequena. Se eu pegar um telescópio, eu vou enxergar muito longe, algo grande. Então, são perspectivas diferentes. Então, eu vou enxergar, depende do que eu estou olhando. Não significa que o resto não exista. Então, eu conheço parcela disso. E o pragmatismo vai dizer que o importante não são as teorias, o importante não é conhecer através do conhecimento abstrato, mas o importante do conhecimento é para guiar o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossa prática. Nós precisamos saber para a gente saber onde pisa, saber o que faz, saber como agir em determinadas situações. Então nós vamos pegar aqui na coluna 2, que tem esses parênteses, e vamos ver onde se encaixa cada um desses aqui. O primeiro parênteses, caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar de posse da certeza da verdade. Então, quem que diz que nós temos certeza, nós podemos chegar à certeza da verdade? O dogmatismo. Temos aqui o dogmatismo, diz que nós somos capazes, sim, de ter posse da verdade. Nós temos condições de conhecer a verdade como um todo. A posição epistemológica, epistemológica significa episteme, é conhecimento, ciência, então conhecimento da ciência, do conhecimento do conhecimento, segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza. Conclui pela suspensão do pensamento, pela incerteza permanente, então, do conhecimento. Quem disse? Ceticismo. Então, o ceticismo vai dizer que nós não temos certeza. Cada um tem a sua opinião, mas certeza absoluta não temos do conhecimento.
caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas tais como são em si. Apenas podemos conhecer os fenômenos, aquilo que aparece para nós. Então, se eu vou lá na floresta amazônica, eu vou ver muitas coisas, mas muitas coisas vão estar fora do meu campo de visão, mas não significa que não existem. Então, eu estou conhecendo aquilo que apareceu para mim, aquilo que eu vi, aquilo que eu senti lá. Então, eu posso conhecer parcela dessa verdade. Quem que diz isso é o criticismo. E a última é mais fácil, né? Já temos aí. Posição epistemológica que afirma que o intelecto é dado ao homem não para investigar e conhecer a verdade, mas sim para orientar na realidade, no dia a dia. Né? Então, é o prático, né? O pragmatismo. Então, temos na ordem aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No número 2, temos aqui 2 tipos de documento. Então, existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento do senso comum, que é aquilo que as pessoas conhecem pela prática do dia a dia, que aprenderam com as pessoas mais velhas, que foi passando de geração em geração. Né? Às vezes, um tipo de alimento que aprendeu lá com a bisavó e que vai passando na família de um para o outro. Existe o conhecimento científico, que é o conhecimento que depende de regras, de método, de teorias, de experiência, de testagem, de experimentação. Existe o conhecimento filosófico, que precisa ter uma argumentação lógica, racional, e tem o conhecimento teológico, que é o conhecimento que nós temos a partir da fé, das crenças que nós temos. Aqui tem 2 tipos de documento. Aqui um documento, número 1 aqui, que se inspira na Bíblia, está falando de Abraão, do dilúvio, está falando do Gênesis, do Êxodo. Né? Então, é um documento que mostra o conhecimento teológico, o conhecimento religioso. E aqui tem um conhecimento histórico, né? Um documento histórico, aqui, né? Registrado nesse número 2 aqui. Assinale a alternativa que corresponde à ordem correta. Então, vamos ver qual que é a ordem correta. O primeiro é religioso e o segundo é científico. Então, temos aqui na letra C, no primeiro religioso e no segundo científico. Terceira questão. Há pelo menos 4 tipos de conhecimento que os seres humanos fazem uso para buscar compreender a realidade. O conhecimento empírico, que eu estava dizendo já na outra questão, que é o conhecimento da experiência, aquilo que nós experimentamos, é aquilo que é prático, que é do senso comum, que não exige uma teoria para explicar. Não precisa de teoria, não precisa saber da origem, não precisa saber nada disso. Precisa saber na prática. Então, o conhecimento do senso comum. O conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico ou religioso. Então, vamos ver qual que é a pergunta. Depois dessa informação, classifique as ações abaixo como sendo exemplos de um uso do conhecimento empírico, que é o conhecimento prático, do senso comum, do dia a dia, do cotidiano, e o conhecimento científico. Então, vamos ver cada um deles para ver qual, né? Se for conhecimento empírico, vamos pôr letra A. Se for do conhecimento científico, vamos pôr letra B. O uso de chás e remédios, letra A, porque é o conhecimento empírico do dia a dia, da prática, que passa de geração para geração, pela tradição, pela herança familiar. São conhecimentos práticos, né? Que as pessoas aprendem. A produção da vacina de prevenção ao vírus H1N1 já é um conhecimento científico, né? Então, letra B. A descoberta da ação das bactérias no organismo dos animais. Exige um conhecimento científico. A crença da força da Lua influenciando o crescimento dos cabelos. Né? Então, veja só, é um conhecimento empírico, prático, do dia a dia. Né? Essa influência da Lua, dos astros. Né? Temos aqui mais umas questõezinhas, né? No período moderno, emergiu uma escola filosófica que pôs em questão as concepções inatistas e metafísica. Então, pôs em questão, quer dizer, questionou
as posições inatistas. O que é inatista? A palavra inata significa que nasceu conosco, que nascem conosco. Então, os racionalistas são filósofos que defendem que nós já nascemos com o conhecimento. Lembram lá do Sócrates, quando ele fazia as perguntas para as pessoas, no método socrático do diálogo, ele dialogava com as pessoas e aí ele fazia o parto das ideias, porque as ideias, segundo Sócrates, estavam dentro de nós. Então, as ideias inatas. Então surgiu aí no período moderno, a partir de 1700 depois de Cristo, um questionamento a isso. Mas será que realmente existe conhecimento em nós ou o conhecimento vem a partir da experiência? Então, para os filósofos partidários dessa escola, o conhecimento é sempre decorrente da experiência. E jamais pode existir ideias inatas. Então, esse grupo de filósofos que surge na Idade Moderna, eles não aceitam que o conhecimento já esteja em nós. Eles dizem que todo o conhecimento que está em nós, entra em nós através dos 5 sentidos, pela experiência. Então, para que eu possa conhecer as pirâmides do Egito, para que eu realmente conheça, eu preciso ir lá, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir. É só assim que eu posso realmente aprender. Então, esse grupo, eles dizem que o conhecimento não está em nós. A nossa mente é como se fosse uma folha em branco. E na medida que eu vou fazendo a experiência, vai imprimindo na minha mente aquilo, né? Por exemplo, a experiência de queimar a mão. Então, no momento que eu queimei a mão, ficou impresso no meu pensamento, que de forma que eu não preciso mais colocar a mão. Os racionalistas vão dizer, não, a gente não precisa se jogar lá do 3º andar para saber que vai se machucar com a queda, né? O nome dessa corrente filosófica, bem como o nome de um de seus filósofos representativos, são, aqui, ó, empirismo de Locke. Então, Locke é um filósofo da Idade Moderna que ele defende esse ponto de vista, que todo o conhecimento advém a nós, seres humanos, através da experiência que nós fazemos a partir dos 5 sentidos, e jamais através de ideias que já estão em nós. Número 2. A modernidade desenvolve desde o seu início 2 paradigmas de ciência. O que é a palavra paradigma? Modelo. Então, 2 modelos de ciência. Um é o empirismo, que nós acabamos de falar na outra questão, e outro é o racionalismo. O empirismo vai dizer que todo conhecimento entra em nós através dos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, né? Então, assim, é como se fosse uma antena através da qual o conhecimento está fora de nós e entra dentro de nós. O racionalismo é aqueles que defendem, como nós vimos lá na outra questão, que as ideias já estão em nós. Depende só de a gente relacionado, de a gente exercitar o nosso pensamento para que a coisa possa acontecer. Então, o conhecimento vem de fora, e aí entra em nós, e aí o nosso pensamento faz as ligações necessárias, que é o empirismo. O racionalismo vai dizer que o conhecimento já está em nós. Sobre eles é incorreto. Veja só, a palavra é incorreto. Está perguntando qual que é a palavra, qual que é a incorreta. Então vamos ver qual que é a incorreta. A letra C. O racionalismo está associado à indução e o empirismo à dedução. Então, o que quer dizer isso? Então, veja só, as outras todas são corretas. Todas as outras questões estão corretas, mas essa questão ali, a letra C, está errada. Tá? Por quê? A letra A está correta. O racionalismo propõe um método que parte de hipóteses racionais para verificação empírica. Então, primeiro, o racionalista ele vai fazer o projeto, vai pensar para depois fazer. É isso que eles pensam. Primeiro você vai fazer a maquete, você vai fazer o projeto do prédio e depois você vai colocar em prática, construir o prédio. Os empiristas parte da experiência. Então ele primeiro vai fazer a experiência do terreno, qual o lugar, como é que vai ser a saída, onde vai ser o estacionamento, para depois construir a realidade, né? Então
Então ele primeiro parte da experiência e depois ele vai pensar. Então ele parte da coisa concreta para depois pensar. E a letra C, o racionalismo está associado à indução. Então não é isso. O racionalismo está associado à dedução. O que é dedução? Dedução significa que parte de uma ideia geral para o particular. Então, todo brasileiro são pessoas boas. Todo brasileiro é bom. Eu sou brasileiro, logo eu sou bom. Então, a partir de uma ideia geral que todos os brasileiros são bons, eu sou um brasileiro, logo sou bom. Então, isso é uma dedução. Parte do geral para o particular. Já o empirista, ele pensa ao contrário, que eu tenho que ver se o João é bom, se a Maria é uma pessoa boa, se o José é uma pessoa de boa índole, e assim eu vou pesquisar vários brasileiros para ver se eles são bons. Daí, se a maioria eu concluir que são pessoas boas, então eu vou generalizar isso, dizer, realmente todos os brasileiros são bons. Então veja bem, o racionalismo parte do geral para o particular, dedução. O empirismo parte do particular, de várias experiências particulares, né? E aí eu generalizo. Eu pego vários tipos de metal, por exemplo, e aqueço. E percebo que todos os metais aquecidos que eu experienciei, eles dilatam com o calor. Então eu generalizo, né, pelo empirismo, aqui pela indução, de que todos os metais dilatam com o calor. Tá? Como a letra C está dizendo ao contrário, então ela está errada. Então já temos a questão errada. E a A está correta, a B está correta, a D também está correta. No fim da modernidade aparecem perspectivas metodológicas conciliatórias, como o método fenomenológico. Esse método vai dizer que tanto o sujeito como o objeto são importantes no conhecimento. Então, eu tenho aqui esse celular aqui, então é o objeto e eu sou o sujeito. Mas sem o sujeito, que é o ser humano, não existe conhecimento. Mas também, se não tiver o objeto que eu estou pesquisando, como é que eu vou construir um conhecimento sem objeto? Então, esse método vai dizer que é tão importante o eu como o objeto, tanto o sujeito como o objeto. Letra E. O empirismo influenciou as ciências experimentais, enquanto o racionalismo, as ciências lógicas ou matemáticas. Também está correto. O empirismo, ele vai... as ciências experimentais, como elas usam muito a questão do empirismo, porque elas vão partir da prática, da experiência, vendo, olhando, sentindo, tocando, e o racionalismo que vai partir então das ideias lógicas, da matemática. Né? Primeiro eu vou construir um prédio matematicamente através dos números e depois eu vou colocar em prática. O empirismo é o contrário, primeiro eu vou partir da prática para depois fazer uma teoria. Número 3. O racionalismo e o empirismo, correntes filosóficas de denominado pensamento moderno, tiveram em comum. O que elas tiveram em comum? A letra A, a preocupação com o problema do conhecimento acerca da realidade, embora por métodos distintos. Então, tanto o empirismo como o racionalismo, eles buscaram conhecer a realidade. O racionalismo através do pensamento, e o empirismo através da experiência dos sentidos. Tá? Então, essa é a correta. Número 4. Número 4. Entre os problemas principais da filosofia, destacam-se a teoria do conhecimento, que tem por objetivo investigar as fontes, as formas e as regras do conhecimento. Tá? Então, o conhecimento não é qualquer coisa. Eu tenho que saber das fontes. Com certeza, se as pessoas levar mais a sério essa questão do conhecimento,
dificilmente vão cair em armadilhas de fake news. Por quê? Porque eu vou buscar as fontes, eu vou buscar as formas, vou julgar esse conhecimento, vou ver quais as regras para que eu tenha realmente um conhecimento seguro. Como eu vou fazer ciência sem um conhecimento seguro? Como é que eu vou construir um prédio sem antes eu buscar fazer todo o projeto, tudo muito bem feito, quanto é o que eu vou gastar, qual a altura do prédio, qual o material que eu vou usar, quantos meses vai ser gasto para construir, quanto de dinheiro eu vou precisar, senão vai ficar uma coisa inacabada, né? Então, sobre a teoria do conhecimento, assinale o que for incorreto. Então, vamos ver na número 4, é a letra A. O problema do conhecimento em suas diferentes formas de fundamentação, seja racional através da razão ou empírica através da experiência, não diz respeito ao nascimento da filosofia na Grécia, nem a filosofia na Idade Média. Ela deve ser apenas a filosofia moderna. Não, sempre o conhecimento esteve relacionado com a questão das fontes, da razão, da experiência, da testagem, né? Então, essa está errada. O que está certo nessa questão 4? A letra B está correta. O sofista Protágoras era um grupo de filósofos, né, chamados sofistas, com a afirmação de que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer com isso? Que o homem era a medida de todas as coisas. Então, cada cabeça era uma sentença. Então, o conhecimento dependia da opinião de cada um. Então, por isso ele é chamado de relativista. É um relativista, porque para você o que é verdade? Depende de cada um. Então não existe conhecimento, existe um relativismo. C. O que diferencia, segundo Platão, opinião e conhecimento é que a opinião fornece apenas um quadro provisório do conhecimento. Então, opinião é uma coisa e conhecimento é outra. Opinião fornece apenas um quadro provisório, ao passo que o conhecimento é o estudo do imutável, do permanente. Então, para o Platão, o que é verdade? É aquilo que não muda. Apesar de você um dia ter sido criança, jovem, adolescente, idoso, a pessoa continua a mesma, porque tem algo nela que não muda, que é a sua essência. Então, o Platão diz que o importante é conhecer as essências. O resto é provisório, porque se eu conhecer só pelo físico, a pessoa vai mudar. Então, eu tenho que conhecer algo mais, né, seja uma pessoa, seja um objeto, para que realmente o meu conhecimento seja verdadeiro. Então, por isso, o Platão, na Alegoria da Caverna, ele diz que aqueles que apenas contemplavam as sombras no fundo da caverna tinham um conhecimento de opinião, porque era um conhecimento que era apenas uma sombra da verdade, porque realmente a verdade está lá fora da caverna, no mundo da luz, que é lá que está o mundo do conhecimento, da verdade que permanece para sempre. Aqui, letra D, para René Descartes, o desejo de verdade não é suficiente para fundar o conhecimento. Não basta o desejo. O que é necessário? É preciso rigor de um método. Aí, por isso, o Descartes tem um livro que se chama O Método, onde ele tem todo as estratégias para que o cientista, para que aquele que quer conhecer realmente, possa ter um conhecimento verdadeiro, não apenas desejar, desejo a verdade. E daí? Você precisa ter regras, direção, você precisa ter rigor metodológico, você precisa realmente se dedicar ao conhecimento. No 5, dogmáticos. Dogmáticos em grego significa o que se funda em princípios ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Dogmatismo é a doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza. Então, nós vimos já na primeira questão que o dogmatismo é aquele que acredita que é possível conhecermos, que nós podemos chegar à certeza do conhecimento. Então, sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, assinale o que for correto. Então, nessa número 5, é a letra A. A metafísica tradicional, por acreditar
que poderia progredir sem uma crítica da razão foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Então, o Immanuel Kant vai dizer assim que aqueles que apenas acreditavam, é possível conhecer sim, mas não corriam para buscar, não corriam atrás de um método, não chegavam ao verdadeiro conhecimento. Então, a letra correta aqui nessa questão 5 é a metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Então, a palavra metafísica significa estar além da física. Então, aqueles que acreditavam que o conhecimento estava além da física, então não precisava fazer uma crítica da razão, eles estavam assim apenas acreditando, né? Um conhecimento dogmático, sem crítica, apenas aceitando, não, é possível, e daí? Possível, mas não é necessário fazer uma crítica? Sim. Então, por isso ele diz, eles estavam num sono dogmático, né? Ele usa essa palavra sono dogmático, né? Então, temos aqui umas questões, né, que a gente refletiu para estar fazendo essa busca do que é possível conhecer, quais os critérios para conhecer, como podemos conhecer, e aí alguns estão até negando que seja possível o conhecimento. Tá? Então, espero que vocês possam assistir e aprofundar os vossos conhecimentos, assimilando os conteúdos e aí respondendo às questões da atividade. Muito obrigado.